E o Evangelho de João inicia dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. É importante nós sabermos quem é Jesus. Porque muitas vezes, quando as pessoas nos perguntam quem é Jesus, eu aceitei Jesus. E o que é aceitar Jesus? Enquanto nós não ressignificarmos a verdade para o nosso cérebro não age em direção à verdade que nós entendemos ou que nós ouvimos. Eu preciso saber exatamente quem é Jesus para o meu cérebro, para a minha mente decidir seguir Jesus. Para o meu coração abrir para ele entrar. Porque se eu falar para uma pessoa, você quer aceitar Jesus? É muito vaga essa pergunta. Eu preciso apresentar Jesus de forma verdadeira para a pessoa. E para eu apresentar Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus é muito mais do que saber citar alguns trechos da Bíblia. Satanás, ele sabia dizer todos os textos da Bíblia, mas ele não tinha relacionamento com Jesus. Porque ele foi rebelde, ele foi expulso do céu. E aqui João inicia dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O Verbo é o que dá ação ao sujeito. Jesus, ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, quando Deus criou céus e terra e tudo que nele existe, Jesus estava ali, dando ação a Deus. Jesus era o motivo de Deus criar todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E quando eu pergunto a alguém se ele quer aceitar Jesus, Jesus, ele não é mais somente aquele homem nazareno que morou aqui em Nazaré durante 33 anos e que morreu crucificado e que mudou a história antes e depois dele. Essa história foi um pedacinho da história de Jesus. Jesus, ele é muito mais do que isso. João aqui está dizendo que antes dele existir, Jesus já era. Davi falou de Jesus. Jesus falou assim, olha, se vocês falam se eu sou filho de Davi, como que eu sou filho de Davi se Davi me chamou de seu pai? A revelação de Jesus no nosso coração, ela precisa ir muito além do que o Evangelho nos conta. Por isso Jesus falava em parábolas com seus discípulos. Por isso as pessoas que ouviam Jesus não o entendiam. E por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e dizem, eu não entendo. Ou lê a Bíblia e a interpreta literalmente. A Bíblia é um livro que nós lemos na presença do seu autor e ele revela a sua palavra ao nosso coração. A partir do relacionamento que nós temos com ele. E o que é relacionamento? Relacionamento, eu decido, eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Num relacionamento há diálogo. Num relacionamento há renúncia. Num relacionamento há obediência. Isso é relacionamento. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse vem ao Pai e não disse vai ao Pai? Porque ele é o próprio Pai. Jesus se esvaziou da sua glória
Jesus, ele é Deus. E ele se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Então, quando nós falamos de Jesus, a nossa mente, ela é muito levada para pensar somente naquilo que os olhos viram. Os nossos olhos não viram Jesus, mas a história conta. Nós assistimos filmes da crucificação de Jesus. Então, quando eu falo de Jesus, eu penso ali naquele Nazareno que nasceu em uma manjedoura. E muitas pessoas o têm como um homem pobre e que morreu crucificado. E ali acabou a história de Jesus. Não. Esse pedacinho da história de Jesus foi só uma faísca da história dele. Foi o momento em que ele veio para religar a mim e a você a ele. Porque ele precisava se fazer carne para religar o homem a ele. Mas Jesus, ele é muito mais, infinitamente mais do que somente aquele humano que habitou aqui entre nós por 33 anos, para ser um exemplo para mim e para você. Jesus, ele foi um exemplo de homem, ele foi um exemplo de pessoa desenvolvida. Há 2000 anos atrás, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E quando homens intelectuais estudam a mente de Jesus, eles ficam encantados com a mentalidade que Jesus já tinha. Não é Jesus Deus, é Jesus homem. Porque Jesus, enquanto ele viveu aqui entre nós, por 33 anos, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele não usurpou tomar a forma de Deus em nenhum momento. Ele viveu aqui entre nós como homem, 100% homem. Então, tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem. Eu e você podemos fazer. Porque ele disse assim: se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então, o mandamento de Jesus para mim e para você não é fazermos obras iguais a que ele fez. É fazermos obras maiores do que a que ele fez. Porque agora não é só mais nós. Agora ele próprio está dentro de nós. Como entender isso? Somente através da fé. E ele disse assim para Tomé: Tomé, você acreditou porque você viu. Bem-aventurado aquele que não viu e acredita. Feliz, mais do que feliz, é aquele que tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essas palavras que eu estou dizendo para você aqui, para o mundo, é loucura. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. A pregação é loucura. Andar por fé é loucura. Se a sua fé não contradiz o que o mundo ensina, não é a fé que Jesus nos ensina a termos. A fé que Jesus nos ensina a termos é uma fé que contradiz o mundo. Então precisamos entender racionalmente quem é Jesus. Jesus, ele é, sim, aquele Nazareno que viveu aqui entre nós por 33 anos, morreu e ressuscitou e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus pelo seu sacrifício. Mas ele é muito mais, muito, infinitamente mais do que tudo isso. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que ele é a sabedoria de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Espírito Santo. Ele é tudo em todos. Jesus, ele é bom. E ele faz esse convite para nós abrirmos o seu coração, para ele morar dentro de nós. Jesus hoje, através do Espírito Santo, ele quer morar dentro de você. E quando nós temos Jesus morando dentro de nós, a nossa vida, ela precisa ser uma vida diferente. A nossa vida, ela precisa glorificar o nome dele. E para nós vivermos uma vida que glorifica o nome de Deus, nós precisamos agir de contramão com o mundo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus.
deixa o joinha, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.